Olá, estudantes! Olá, professores da segunda série do ensino médio e todos que nos acompanham de maneira geral aí para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, o População em Índices. Tudo bem com vocês? Eu espero que tenham aproveitado aí esses dias, né, de recesso, vamos dizer assim, e a gente está retornando aí para trabalhar, retomar esses conceitos, retomar todos os nossos aprofundamentos aí de uma forma bem tranquila, bem leve, aí se encaminhando aí para começar o segundo bimestre. É essa a proposta. Então a gente vai dar continuidade aí ao nosso trabalho, a proposta de trabalho aí do nosso aprofundamento, a população em índices, né? Vamos continuar desenvolvendo essas aulas. Aí estamos na aula de sistematização, tá ok? E daqui a pouco a gente já passa para mais uma atividade, para a próxima atividade integrada, que é a de número 3, tá ok? Vamos passar para vocês aí a nossa estrutura, né? O título da nossa aula, e temos aí o população em índices, tá ok? Nosso aprofundamento, tá? Nosso componente curricular, sistematização. Estamos na aula 1, tá? Essa semana ainda teremos mais uma aula. Preparei uma aula especial para vocês. Vamos trazer uma convidada, né? Vamos conversar bastante sobre alguns temas bastante relevantes, tá? Assistam a próxima aula e vocês vão gostar. Vai ser bem legal, tá ok? Nosso aprofundamento curricular, né? É o hashtag Quem Divide Multiplica, tá? E aí temos a unidade curricular de número 1, os números também importam. E o nosso componente curricular, como vocês já sabem, é o população em índices. Integradamente aí temos as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, e matemática e suas tecnologias. Tá aí a nossa capa, né? A capa do nosso material, do mapa, né? Que é o material que a gente utiliza, o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, tá ok? E aí temos o aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e temos aí no mapa, né, já descrito para vocês. Então essa já é a famosa capa do material que a gente utiliza, e, né, sempre vale ressaltar que todas as aulas são produzidas, né, baseadas aí, norteadas por esse material de apoio, tá ok? Temos os componentes curriculares, vocês já conhecem bem, e aí temos 5 aprofundamentos, 5 componentes curriculares, né? O trabalho política e pensamento econômico, lá a cargo do professor Guerreiro, demografia e investigação das populações humanas, a cargo do professor Russo, as mudanças sociais, demografia e trabalho, com o professor Tiago, as reflexões sobre o poder do contrato social, as redes, professora Maria Fernanda Amafê, população em índices, comigo, e a gente trabalha isso aí com vocês. Tudo bem? Então temos ainda o quadro integrador, sempre muito importante, né? Porque esses quadros aí, nessas orientações, elas são o caminho que a gente segue, né? São as trilhas, vamos dizer assim. E o quadro integrador é sempre muito importante, por quê? Porque ele identifica, ele descreve aí o que a gente vai encontrar na atividade integrada. No caso, aí estamos na atividade integrada de número 2, né? Populações em índice. E o que faz aí? A ideia nessa atividade integrada é identificar alguns indicadores sociais, tá? E representá-los em números a determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica, tudo bem? Então é essa a proposta, uma proposta, vamos dizer assim, ousada, né, para os padrões das aulas que a gente tem, né? Foge um pouquinho daquele conceito da aula tradicional de matemática, como vocês já conhecem, mas a proposta é exatamente essa, né? Abrir horizonte, né? Abrir caminhos aí ao longo de todo esse processo, e a ideia do aprofundamento curricular é exatamente essa, né? Que você pegue esse material, que você pegue as aulas, assista novamente, né? Se achar por bem, né? Recomende as aulas, né? Elas estão disponíveis para vocês aí no repositório. É sempre importante acessar esse material, porque é uma ferramenta, né, de trabalho que a gente tem, e ainda acaba sendo o quê? Uma ferramenta de apoio, tanto para o professor, e aí fica a sugestão sempre para os professores, né, que façam uso desse material, né, se apropriem dele e façam o melhor uso que acharem. O material fica disponível aí no repositório. Você não tem só a aula em vídeo também, você tem o material descritivo, né? Você tem o PPT, você tem a formação, os slides lá, o PowerPoint, que você pode baixar e alterar, ajustar aí conforme a necessidade da sua
da sua escola, ou de repente você vai dizer, poxa, posso melhorar a aula aí que o professor Osmar produziu, a aula que o professor Osmar fez, aí posso fazer uns ajustes assim, é legal. E até de repente é bacana, né? Você, professor, consegue, né, ajustar e melhorar essa aula. Osmar, entre em contato com a gente aí, tá fácil, né? Osmar.cmsp, e a gente, através das redes sociais aí, Osmar, tô devolvendo a aula, dá uma olhada aí e tal, de repente é uma aula bastante interessante, conseguiu melhorar aquilo lá, o produto que você fez, aquela aula que você produziu, mas de repente assim, como sugestão, a gente pode acrescentar isso ou suprimir tal coisa. Vai ser muito importante, a gente está aberto aí para todas essas situações. A aula não é minha, a aula é nossa, tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, eu insisto, faça uso, utilize o material da forma que achar mais adequada possível, dentro, né, da realidade, né, de cada escola, de cada município, aí que a gente sabe que são muito diferenciadas, vamos dizer assim, tá ok? Então, é isso. Beleza, então? Tá. Então, vamos mostrar para vocês um pequeno título aí, um pequeno texto, né, introdutório aí para a aula, que é o foco, a lei da aula de hoje, tá? Números muito além da matemática é o título, tá ok? Bom, quando números não são apenas números, aí entre aspas, e refletem a realidade do mundo em que vivemos. Bom, a proposta da nossa aula hoje é trazer, além de números e informações estatísticas acerca da frequência de estudantes às aulas durante certo período da pandemia no Brasil, uma reflexão individual e, além disso, uma reflexão coletiva também, tá? A de que os números vão muito além da matemática e refletem prazeres e aflições. E aí a gente chama de humanização dos números na nossa rotina de vida. Poxa vida, né? Humanização de números é uma frase assim um tanto quanto nova, né? Mas vocês percebem, né? Se você for ver os históricos desse aprofundamento curricular aí, que eu particularmente gosto muito, né? O histórico desse aprofundamento curricular, né? Se com paciência for assistir essas aulas, né, que a gente produziu aí para vocês, você vai perceber que elas seguem uma trilha justamente de trazer situações em que realmente, né, a gente vai buscar ir muito além de números da sua forma seca, né, da sua forma original. Então a gente procura de alguma maneira, né, trazer valores numéricos, sejam eles estatísticos ou não, que acabem refletindo situações de vida, né? A própria situação socioeconômica, a questão ambiental muito recorrente nas nossas aulas, a questão do trabalho, né? A questão dos índices também. E aí toda vez que a gente fala em índices, em que a gente fala em taxas, né? A gente sempre procura trazer essa frieza, vamos dizer assim, dos números para alguma situação real e que acabe sendo o quê? Que acabe sendo contextualizado. Essa é a realidade, não é, que a gente busca inserir nas nossas aulas, né, nesse processo de, abre aspas aí, humanização dos números. Tudo bem? Bom, então o que acontece? As informações numéricas contidas nessa tabela que a gente vai trabalhar, vai conversar com vocês daqui a pouco, tá? Disponíveis no site lá do IBGE, percebe que a gente retira muito material de lá e é justamente a orientação, né, são os links que o mapa nos oferece, tá? Então essa tabela, tá, ela oferece dados, tá, que na frieza da sua análise não demonstram a dimensão social do problema enfrentado durante o afastamento, seja parcial ou total, de crianças e jovens do ambiente escolar, tá ok? Então, questão muito complexa, né? Eu particularmente vivi os dois lados da moeda, né? As duas faces da moeda como professor. Okay, e vivi essa pandemia, né? Ocorreu uma mudança muito grande, muito significativa aí na minha vida, né? Porque assim, no comecinho lá da pandemia, né? De março, abril, estava dentro dentro da escola, né? Então, um belo dia você chegou lá e disse assim, ó, as aulas foram suspensas aí por conta da pandemia, né? Então, quem se lembrar praticamente aí há 2 anos atrás, vai passar um filme na cabeça e dizer, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Então, passa um filme, em 2 anos, assim, houve uma mudança extremamente brusca na vida da gente, assim, particularmente na minha, muito também, né?
apareceu o centro de mídias aí na minha vida, eu pensei que posso ajudar, né? E essa ideia de posso ajudar, eu vim parar aqui, tá? Então esse é um lado da moeda, tá ok? Uma face. A outra é o lado de pai, não é? Então eu tenho filhas que estão no ambiente escolar também, e a gente passou por todo esse processo que vocês já conhecem também, né? Toda essa questão de reestruturar toda a vida da gente em função do quê? Em função de toda essa mudança, em função desse afastamento que houve aí por conta da pandemia, né? As crianças têm uma rotina de vida, têm uma rotina na escola, né? Então esse afastamento aí, como todos sabem, ele acaba sendo muito prejudicial em todos os aspectos, né? Eu como professor e pai tenho essa impressão, né? Não é só a perda do conhecimento técnico, educacional, não é, né? Toda uma questão de convivência, toda uma questão de adaptação e readaptação à vida da gente, a privação de liberdade, né? Das pessoas, dos filhos, assim, né? Logicamente por uma questão muito além de vaidades, de gostos pessoais, né? Então essa privação, vamos dizer assim, de opções, entre aspas, aí, de liberdade, né? Ela foi forçada, mas absolutamente necessária. Não tinha sentido nos tempos da pandemia e a gente, né, sair e ficar passeando, como a gente bem sabe. Então, todos os protocolos, né, muito rigorosos. O estado de São Paulo aqui, eu particularmente, em relação a outras opções, né, que alguns outros estados tomaram em relação à pandemia, enfim, né, como pai de família, como profissional, eu tenho a impressão que, apesar de ser muito duro, acabou sendo a correta, ok? A gente falou muito de vacina nesses casos também. Então, veja, todas essas questões aí que a gente está trazendo, elas podem ser convertidas em números, né? E o que a gente faz, não é? Quando fala disso, né? Pega todas essas questões, né, de crianças fora da escola, né, pessoas que foram atingidas por essa doença, né, pessoas que infelizmente, né, sofreram perdas familiares. Então a gente está fazendo o quê? Trazendo toda essa tragédia atual, né, porque essa pandemia foi uma tragédia, né, e aí cabe o alerta aí para a gente continuar atento também, né, em relação a isso. Não acabou, né? A gente sabe que a vacinação aí, ela traz algumas situações de conforto, vamos dizer assim, mas conforto em alerta, vamos dizer assim, tá? Então é muito importante. Então o que a gente faz aí? Acaba trazendo todas essas questões, né, e fazendo as conversões, né, trazendo números e analisando essas questões. Vocês mesmos são testemunhas que muitas aulas do nosso aprofundamento curricular aí, a gente trouxe questões ligadas aí à pandemia, né, números muito direcionados à pandemia, números muito direcionados aí a essas questões associadas à própria doença, né? E junto com isso também trouxemos muitas questões aí envolvendo valores numéricos, trazendo aí as questões sociais e colocando elas à frente de muitas outras questões. A gente está falando isso porque estamos aí na sistematização, né? Estamos aí no final dessa atividade integrada. Então é sempre bom a gente trazer aí, né, um grande resumo e traçar paralelos aí com o que pode vir depois, tá ok? Então o foco aqui, como a gente está falando, e essa é uma oportunidade bacana, né, de você sentar, fazer uma roda de conversa aí com seus pares, né, com seus professores. É sempre tão bom, né, você sentar com calma, com paciência, né, sem aquela pressão do relógio, né. Pega um momento de descontração aí dentro da sala de aula, ou no próprio ambiente escolar. Pegue sua turma, leva ela para a quadra, vamos conversar. Vamos conversar aí. O que a gente vai conversar? Vamos conversar sobre população, índices aí.
Pega aí as referências que a gente tem, pega um tema legal aí para ser trabalhado, né? Pega a própria questão dessa humanização dos números, é um assunto muito, muito rico. Eu tenho plena convicção aí que você sentar, professor, você sentar e conversar, botar esse pessoal numa roda de conversa, olha, tem assunto, hein? Tem muito, muito assunto e a gente vai acabar percebendo aí que são conversas, acabam sendo muito, muito produtivas e trazendo conhecimento, né? Mas veja que a ideia não é esse conhecimento imposto, né? É o conhecimento dialogado. Então, toda vez que você senta, se reúne aí, né? De repente, o cara que ensina, né? Ele começa a aprender, né? E aprender começa por onde? Começa ouvindo, né? Eu sempre falei para os meus alunos assim, Deus foi muito generoso com o ser humano, deu 2 ouvidos e 1 boca, né? Então, na pior das hipóteses, você ouvirá o dobro do que falarás. Então, é essa a ideia mesmo, né? Sentar aí com a sua turma, pegar essas aulas aí que a gente desenvolveu com vocês, tá ok? Se quiser colocar aí, né, dentro de uma sala de aula, né, para mostrar, ó, professor Osmar trabalhou essa aula aqui, né, a gente trabalhou aí a ideia dos índices, né, como que a gente calcula um índice, como que a gente pega esse índice aí e traz para a realidade da escola. Cada escola tem uma realidade, a gente tem plena consciência disso aí também, tá ok? Então essa é a ideia, essa é a proposta, humanizar números, tudo bem? E aí a seguir a gente apresenta para vocês alguns dados estatísticos e a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre eles, tá ok? Então veja o que aparece aí, aparece uma tabela, é bastante conhecida de vocês, né? Parece que esse é o padrão de tabelas aí que a gente encontra lá no site do IBGE, tá ok? Então temos uma tabela, né? Essa é a tabela 3.0, bom, se existe a tabela 3.0, existiu a 1.0, existiu a 2 também, tá ok? É que essa aí ela cabe para nossa aula. Então, veja aí, lembrando que a gente está falando aí de humanização de números. Vamos ao título. A distribuição percentual. Opa, então estamos falando do que, professor Osmar? Estamos falando de porcentagem, tá ok? Então temos aí a distribuição percentual dos estudantes de 6 a 17 anos de idade por frequência, ok, às aulas presenciais. Com indicação do coeficiente de variação, a gente já falou do coeficiente, ok? Esse coeficiente de variação segundo grupos de idade e grandes regiões do Brasil. Então, esses dados aí são de novembro de 2020. Se você for imaginar novembro de 2020, estávamos assim em plena pandemia. Então, a gente tem aí o ano de 2020, né, ele acabou sendo um ano crítico, não que 2021 não tenha sido também, foi um ano absolutamente duro, difícil, mas 2020 foi aquele ano de entender o que estava acontecendo, né? Então chegou, né, uma onda, chegou devastando tudo, né, metaforicamente falando. E aí foi um período muito, muito, muito crítico, ok? Já era uma época aí de adaptação, né, das pessoas entenderem o que estava acontecendo em relação a essa doença terrível. Então aqui veja, a gente tem muitas informações, só no título mesmo você já percebe isso aí, tá ok? Então perceba que aqui a gente tem uma tabela geral e depois a gente vai especificar aí por faixas etárias. Tá ok? Bom, o que temos aqui? Ó? Temos os grupos de idade, tá ok? E grandes regiões. Perceba que aqui a análise é feita considerando todo o país. Então aqui os dados são extraídos, são descritos aí por região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e por último a região centro-oeste, tá ok? Sempre lembrando aqui, ó, que esse CV aí, esse coeficiente de variação é uma forma de expressar a variabilidade dos dados. Olha onde você encontra ele, ó, encontra aqui, ó, você vê, ó, percebe? Ó, tá aqui, com referência às aulas presenciais parcialmente, ok? Com as aulas sem
sem aulas presenciais, temos um coeficiente de variação aqui também e temos um coeficiente de variação também nas aulas presenciais normais, tá ok? Então são dados, né, são coeficientes que você pode subir aí para cima ou para baixo, acontece a variação deles aí. Deixa eu apagar isso aqui, ok? Para ficar mais claro, tudo bem? Então essa é a ideia. Então quando a gente analisa a tabela aí, a gente tem muitas informações e aí a gente vai descrever elas. Perceba que aí que as aulas presenciais normais aí no Brasil, de maneira geral, depois ele descreve por região, foi apenas de 2,4%, tendo um coeficiente de variação aí de quase aí 5%. Né? Isso considerando aqui esse período, né, de análise aí que chegou, né, até novembro de 2020. Professor, fizeram esse levantamento aí em novembro de 2020? Sim, ok? Mas esse levantamento foi feito o quê? A partir do momento em que as aulas deixaram de ser presenciais, aí, né? Foi determinado aí pelos órgãos governamentais aí que, ó, a suspensão das aulas, tá ok? Claro, algumas situações, né? Acontece muita variação. O Brasil é um país continental, como vocês sabem, então existe essa variação. Tudo bem? Veja que esses dados aí, eles foram tirados lá do IBGE, tá ok? Então, as estatísticas, elas foram extraídas, são dados muito confiáveis, como a gente sabe, a gente sempre reitera essa questão aí dos dados extraídos do IBGE, tá ok? Então, nós temos aí um percentual presencial em novembro lá de 2020 de aulas presenciais de forma normal aí no Brasil em torno de 2,4%, tá ok? O que esse 2,4% indica, né? Que a cada 100 pessoas consideradas, não é? É essa a ideia, você tem apenas 2,4%. Vamos pegar aí, tá ok? Essa questão, né? Lógico que a gente não arredonda a gente, tá? Então esse 2,4 aí a gente pode colocar ali a percentual de apenas 2%, né? A cada 100 a gente tem 2 pessoas, dois alunos aí de forma presencial, considerando todo o Brasil, né? É muito pouco. As aulas presenciais parcialmente, tá? Aí temos um percentual um pouquinho maior, tá ok? E as aulas sem aulas presenciais, ou seja, todo mundo fazendo o ensino remoto, temos aí 92,2%, e veja que o coeficiente de variação aqui é muito baixo. Aqui nós temos um coeficiente de variação de 4,7, ó, aqui já foi diminuindo esse coeficiente de variação e aqui a gente chegou a um coeficiente de variação muito baixo, 0,2, tá ok? Então essa é a ideia. Tudo bem? E aí a gente vai para os percentuais aí nas próprias regiões, tá ok? Então temos aí essa variação aí na região Nordeste, temos aí a região Norte, e aí cada um dos valores correspondentes a ele, tudo bem? Então são dados que estão disponíveis aí para vocês. Essa tabela aí, ela faz o quê? Ela é abrangente, né? Ela discorre de forma mais ampla. A próxima tabela, ela já aparece por faixa etária. Ok? E aí o que a gente está considerando? Estamos considerando aí os estudantes de 6 a 14 anos de idade. Em que situações? Tá? Nas aulas presenciais, normalmente aqui. Então a gente continua tendo a referência do Brasil e das 5 grandes regiões. Perceba que do Brasil aqui, ó, o percentual continua o mesmo, ok? Veja que aqui a gente já tem o percentual das aulas presenciais parcialmente e as aulas sem aulas presenciais aí temos 92. E aí acontece o quê? Acontece uma variação aqui, ó. Veja que no Sudeste aqui, ó, se a gente for considerar, olha lá, a gente teve um afastamento muito grande sem as aulas presenciais. Muito aí por conta do estado de São Paulo aí, que adotou toda essa política
de cuidados e de protocolos em relação à segurança, de todos, tá ok? Então veja, né, aqui eu destaco especificamente a região sudeste, tá ok? Tá? Em relação às aulas, sem aulas presenciais, tá ok? Se a gente for fazer uma estatística hoje, né, e provavelmente o IBGE vai fazer isso, né, vai ter esse levantamento, lógico, né, daqui a um ano, tá? Então vai fazer esse levantamento, os dados certamente serão outros, tá ok? Então aqui a gente vale a pena. E aí o que a gente está levando em consideração também, né? A gente está levando em consideração também a população de estudantes. Então, se você levar em consideração aí, tá, números de estudantes lá na região norte, por exemplo, que apesar do tamanho tem uma densidade populacional muito pequena, tá, é uma coisa, os dados refletem um tipo de informação, tá, okay? Se você for levar em consideração aí, né, números de estudantes, né, que vão às aulas, né, que frequentam as aulas na região sudeste, né, que é a região mais populosa do país, os dados são outros. Então, estatisticamente, a gente consegue fazer essa comparação aí também, tudo bem? Então, é essa a ideia. E aí a gente tem aí, pode levar em consideração, ver aqui, ó, tá vendo? Isso que eu acabei de falar, ó, reflexo aí da própria região norte do país, né, que tem os estados aí do Amazonas, estado do Pará, Rondônia, Roraima, Acre, né, Amapá e o Tocantins também. Sim, o Tocantins faz parte da região norte do Brasil, tá ok? Então a gente está levando em consideração aí o que? Esses dados com referência de 6 a 14 anos. Esses dados são muito importantes porque quando você vai fazer uma análise dele, né, você tem propriedade para falar. Então é essa que, poxa vida, mas para que a gente vai ficar analisando tabelas, né, dados, estatísticas, para ter propriedade para falar? Então você vai falar o quê? Você vai falar, né, com fundamento. Você não vai falar por achismo. O professor Osmar falou, ele achou. Não achou nada. Né? A gente extraiu essas informações de onde? De dados, né, que são fornecidos por fontes confiáveis. No caso aí, o que? A gente tem a fonte aí do próprio IBGE, que a gente sempre reitera a importância e a fidelidade dos dados, tá ok? Então essa é a ideia. Temos aí na sequência também de 6 a 14 anos, como a gente demonstrou para vocês, tá? E na sequência aí temos os mais velhinhos, vamos dizer assim, né? Velhinhos entre aspas, né? Não tem ninguém velhinho de 15 a 17 anos de idade, ou seja, a gente já está considerando aí o pessoal que está terminando, né, os anos finais, né, do nono ano em diante, aí até a terceira série do ensino médio. Então são jovens. Perceba que os números acabam sendo muito parecidos também em todas as regiões por conta do quê? Da política, não é, de segurança que foi adotada em relação a todas essas questões envolvendo aí todos os protocolos. Então veja, né, são dados, né, não vou repeti-los aqui, né, estão dados para análise, né, com calma, com paciência, né, você pode discutir. E o que eles trazem também? Trazem toda essa questão, tá ok? De importância, que é foco da nossa aula, de humanizar esses números. Poxa, de que forma, né, esses números, né, essas porcentagens, aí esses valores, né, que você pode converter, né, para valores reais, aí fazer uma comparação também, eles têm importância, né, de forma que a gente consegue adequar e buscar uma forma de transformar esses números em questões que envolvem o nosso cotidiano, envolvem a nossa rotina, tá? E aí a gente vai deixar algumas coisinhas para vocês refletirem aí, né? O que são? Veja, a primeira delas é de que maneira os números estão presentes nas questões que envolvem a sua rotina familiar, tá? E rotina familiar implica na escola também, tá ok? Dentro da sua casa, como que esses valores numéricos, como que todas essas questões, né, que parecem tão distantes da nossa rotina, na realidade elas estão muito presentes. E a segunda, se pensarmos nas questões que foram levantadas nessa atividade integrada, né, e a gente está falando de maneira geral, apresentação de tabelas estatísticas, cálculos de coeficientes, índices e taxas, além de questões envolvendo o mundo do trabalho e do meio ambiente, né, perceba que a gente
fez um condensado aí de tudo que a gente falou nessa atividade integrada. De que forma a humanização dos números está inserida nesses contextos, né? Não são números, tá, apenas por serem números. Não. Eles trazem algumas reflexões, tá? Isso que a gente apresentou aqui para vocês agora de uma forma rápida, né? Tem esse objetivo de dizer assim, poxa vida, né? Como que esses números, né? O afastamento, né? O distanciamento, né? das crianças e dos jovens das escolas afetam a nossa rotina de vida, né? Não são números, né? Simplesmente para serem analisados na frieza matemática. Não, muito pelo contrário. Matemática não é isso, né? Matemática é uma análise, né? E a gente propõe isso, né? A criticidade da análise numérica, da análise estatística que a gente propõe aí para vocês nessas aulas, tá ok? A aula está acabando, eu agradeço a participação de todos, nosso diretor vai colocar aí para vocês o QR Code, fazer a análise da nossa aula. Eu me despeço agradecendo ao pessoal das Libras, valeu, obrigado, toda a equipe de produção, um abraço e até a próxima aula, valeu!